A Acron conecta o Brasil ao mundo com soluções inteligentes e seguras. Com 8 anos de história e mais de 20 anos de expertise de suas diretoras, a Acron é especialista em estratégias de comércio exterior. Nossa missão é entender cada cliente a fundo, desenvolvendo soluções que otimizam custos, prazos e reduzem riscos em todo o processo de importação e exportação. Atuamos com ética, transparência, comprometimento e respeito em cada etapa da operação. Com assessoria completa, armazenagem alfandegada, seguros internacionais e uma equipe altamente qualificada, garantimos excelência do início ao fim. Mais que logística, entregamos confiança, estratégia e resultado. Acron Logística Internacional. Sua carga, nossa responsabilidade. Desde 1989, a BSZ Cirúrgica vem construindo uma história de excelência na fabricação e exportação de instrumentos cirúrgicos, odontológicos, veterinários e de beleza. Com sede no Paquistão e presença sólida no Brasil desde 2008, nossa missão é oferecer produtos com qualidade internacional e tecnologia de ponta. Na BSZ, inovação e confiança caminham lado a lado. Por isso, somos parceiros dos profissionais que cuidam da vida com precisão e cuidado. BSZ Cirúrgica. Instrumentos que fazem a diferença. Patrocinadora oficial do Influencer Cast. Bem-vindo ao Santa Maria Outlet, o primeiro e único outlet da região metropolitana de Ribeirão Preto. Localizado estrategicamente na rodovia Anhanguera, em Cravinhos, o espaço oferece mais de 100 lojas de grandes marcas, nacionais e internacionais. Com uma infraestrutura moderna, área pet-friendly, praça de eventos e 1.800 vagas de estacionamento, o Santa Maria Outlet é mais que um centro de compras, é uma experiência para toda a família. Aberto todos os dias, com lojas das 9 horas às 21 horas e alimentação até às 22 horas. Aqui, o melhor do varejo se encontra com conforto e lazer. Santa Maria Outlet, o novo destino de compras da região. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um episódio do Influencer Cast e hoje estamos num episódio assim, digamos que um episódio abençoado, porque sabe na presença de quem estou? Estou com ele, que é referência nacional em liderança cristã, com mais de 25 anos de experiência na visão celular. Ele também é autor do best-seller Afiando o Machado do Líder de Célula e que já impactou milhares de leitores em mais de 5 idiomas. Ele também já treinou mais de 35 mil líderes por meio de seus seminários presenciais e hoje ele é diretor e está à frente do projeto Legendários em Ribeirão Preto com a pista Vale do Sol, aonde já se passaram mais de 1.500 homens. Com vocês, Pastor Silvio. Olá, Luiz, alegria poder estar aqui com você, satisfação, obrigado pelo carinho, pela honra, pelo convite e espero, nesse simples bate-papo nosso aqui, poder contribuir, agregar para o seu projeto, para o InfluencerCast e estou feliz de estar aqui com você. Pastor Silvio, eu que agradeço. É uma gratidão tê-lo aqui conosco. Nós sabemos os desafios que é conseguir agendar um espaço nessa agenda para a gente conseguir falar sobre as nossas vidas e ter esse espacinho, porque nossa vida é muito corrida e eu te agradeço por você nos ter permitido esse tempo para aqui estar batendo um papo conosco. Amém. Bora para cima. Pastor, e aí me conta, como que foi começar, como que foi chegar nesse caminho seu que você está trilhando hoje? Me conta um pouco da sua história. Cara, eu sou um músico, guitarrista, que viveu profissionalmente como músico por alguns anos. Depois eu entendi que eu precisava ir para a minha área de formação, né? Eu já tinha casado, tinha minha filha e tal. Precisava buscar mais recurso financeiro para cuidar da minha família. E aí eu comecei minha carreira profissional na minha área de formação, né, administração, depois fiz uma especialização na FGV e tal.
E aí trabalhei em várias companhias, sempre na área comercial, né? Na parte de vendas, representações e tal. Então, trabalhei em empresas alemã, francesa, espanhola, americana. Também dei aula na Universidade Paulista, né? De marketing internacional, de planejamento estratégico e tal. Até que eu consegui uma posição de diretor num grupo do agronegócio. Foi um momento muito especial da minha carreira, mudou muito meu padrão de vida social e tal, e por 7 meses como diretor desse grupo, eu acabei tendo a oportunidade de ir para a maior empresa de biotecnologia do mundo, que é uma empresa americana, do agronegócio também, que era o mesmo segmento, e eu fui lá gestor de captura de royalties do grupo lá na região de Goiás. E aí, estando lá, né, no auge da minha carreira, numa companhia que aparece na revista Exame, né, Você S.A. e tal, até já numa expectativa de eventualmente conseguir uma oportunidade na sede em St. Louis, no Texas, eu decidi fazer o seminário. Caramba. Que eu sempre vivi a vida da igreja, já era crente, né, já era cristão, evangélico e tal, e eu sentia que eu era bom no que eu fazia como profissional, mas que eu era ainda raso na vida cristã, no meu conhecimento bíblico, na minha própria experiência com Deus, né? E então eu comecei a frequentar a Videira de Goiânia, que é a maior igreja da cidade, com 30 mil membros, e aí eu falei, poxa, eu vou fazer um seminário aqui, tem muita gente fazendo, vou ser alguém mais profundo em Deus. E aí eu fiz o seminário, e em alguns meses deu um nó na minha cabeça, e eu comecei a estragar para minha profissão, perdi a alegria da minha profissão, e eu comecei a me ver como pastor. Eu falei, poxa, eu gosto disso. Eu acho que Deus vai me usar nesse negócio aí. Aí começou a incendiar o meu coração, e eu começava a me ver, assim, pastoreando, cuidando de pessoas, à frente de projetos e tal. Até que eu reconheci que Deus estava me vocacionando, e que, na verdade, Deus havia me vocacionado durante toda a minha vida, eu que não tinha percebido, né? E eu era um cara que falava que eu nunca ia ser pastor. Caramba. Quando alguém falava, não, você não vai ser pastor, eu falei, nunca, jamais. Eu vou ser um cara rico, que tem muito dinheiro, que eu vou investir dinheiro na vida da igreja, eu vou enviar missionários, eu vou sustentar a igreja, mas eu nunca serei, né? E aí, então, por conta dessa língua grande, eu demorei um tempo para verbalizar que eu queria ser pastor. E aí eu fiz um plano de carreira, em 3 anos eu larguei minha companhia, né? E vim... eu estava em Goiânia, né? Eu retornei para Cuiabá, eu sou carioca. Todos os meus irmãos nasceram no Rio de Janeiro. Eu cheguei em Cuiabá, que foi o lugar que eu me criei com 5 anos de idade. Lá passei toda a vida lá. Só saí nesse período, já com mais de 30 anos, para Goiânia. Então eu retorno agora para Cuiabá já como pastor, para a terra onde eu cresci, dos meus amigos, dos meus pais, dos meus irmãos e tal. Também a terra da igreja, que eu me tornei adulto lá nessa igreja e tal. E ali eu começo a minha experiência pastoral. Passo 2 anos como pastor auxiliar ali. Tenho uma oportunidade para ser o pastor presidente titular de uma igreja menor, no interior paulista, lá na cidade, aqui no interior paulista, na cidade de Ourinhos, ali, sabe? Conhece Ourinhos? Não. Próximo de Marília, Assis, Bauru. Eu pensei até que Ourinhos era em Minas. Muita gente pensa isso, que Ourinhos é em Minas. Foi um lugar que eu amei, assim, né, não poderia ter início ministerial melhor, né? Amei demais o lugar, os irmãos, tem uma parte preciosa da minha história naquela cidade. Mas 2 anos depois, a gente precisava, como estado de São Paulo, fazer uma substituição de um pastor aqui que iria para a Inglaterra, e a gente tinha uma igreja aqui com algumas dificuldades de decolar. Como a gente tinha explodido lá, já éramos a maior igreja da cidade, o maior culto e tal, topíssimo lá em Ourinhos. Em 2 anos, a gente saiu aí de 170, 180 irmãos para 600, em 2 anos. E houve um convite para eu poder estar aqui nessa cidade, Ribeirão Preto, uma das cidades mais importantes do interior paulista. E eu aceitei o desafio de vir para cá. E cá estou eu, quase 10 anos. Em fevereiro do ano que vem, completam 10 anos que eu estou aqui em Ribeirão Preto. Caramba, não, é uma história, assim, incrível. E em Ribeirão Preto, é uma história que você fala assim, tudo isso daí dá uns 3, 4, 5 livros, né? Eu acho que já daria uma coleção. Tem muita história embutida nesse...
essa hiper mega síntese que eu fiz, né? Tem muita história embutida aí. Não, nitidamente parece assim que tem muita coisa. E tudo isso daí te trouxe pra Ribeirão Preto. E aqui em Ribeirão Preto, hoje, e qual que é a igreja que você tá à frente? Conta pra gente como que foi, porque 10 anos em Ribeirão Preto, você deve ter um case, assim, gigantesco pra nos contar. Eu sou pastor da Igreja Videira de Ribeirão Preto, fica aqui na Avenida Caramuru, né? Próximo ali ao supermercado Toninho. Quando eu cheguei, era naquele lugar, a gente acabou transicionando para um outro endereço, depois voltamos ali, né, para o mesmo endereço. Mas aqui foi o maior desafio, mais severo, mais hard da minha vida. Incomparavelmente, assim, nada do mundo profissional que eu vivi foi tão desafiador como liderar a igreja aqui em Ribeirão Preto. Eu já sabia que seria um grande desafio, mas é igual bezetacil, né? Você só sabe o quanto dói depois que entra, né? Então eu assumi aqui, mas depois que a gente põe o pé na terra e começa a trabalhar, é que vai descortinando, né, o tamanho do desafio. E foi realmente um período, assim, onde Deus me esticou demais, né? Foi um moedor, assim, né? De caráter, de ego, né? De tantas coisas, assim, que Deus quis fazer nesse tempo, né? Na minha vida. Porque eu assumi uma igreja com severas restrições financeiras, severas restrições estruturais, uma igreja que já há muito tempo não crescia, cansada, né? E foi muito difícil, porque eu já tinha tirado todos os coelhos da cartola, tinha feito tudo e nunca tinha o resultado que eu imaginava que poderia ter. Eu já era um palestrante, já era um cara que viajava o Brasil, mas por um bom tempo a minha igreja ainda era pequena, né? E Deus me mostrou, né, durante todo esse período, né, eu tive que voltar a trabalhar fora, ou seja, houve um momento tão difícil que eu precisei voltar. Eu fui gerente de leasing do grupo Iguatemi, né, cuidava aqui do Iguatemi aqui de Ribeirão e também no de São Carlos, de todos os contratos de leasing do grupo. Precisei trabalhar 3 anos fora do ministério, ou seja, de dia eu era o comercial de um grupo, à noite eu era pastor, final de semana eu era pastor. Precisei fazer isso para sobreviver, para estar aqui, né, para continuar no desafio, na jornada, para não abandonar a igreja e tentar outra coisa, né? E aí, ano após ano, eu fui empelhando um tijolo. Um tijolinho, e a coisa foi melhorando, fomos arrumando, fomos ajustando, fomos crescendo, até que... E aí não tem como eu mudar o rumo da história, até que há 2 anos atrás... há mais ou menos 3 anos atrás, nós nos envolvemos no movimento dos legendários no Brasil, que é o maior movimento de homens do planeta, que começou em 2015 na Guatemala, com o Chepe Putzo, né? E já, acho que está em 14 ou 15 países, ou mais, né? Já perdi a conta aqui, não estou acompanhando assim, literalmente cada país que está entrando, mas já tem no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal, na América Latina toda, na América do Sul, no Brasil. O Brasil é a maior base dos legendários, né? Que é um movimento de homens voltado para a família, né? Para experiências com Deus, mas também para relacionamento com o filho, relacionamento com a esposa e tal, que veio para resgatar a posição do homem, né, como um homem de caráter, um homem de valores, um homem fiel, um homem que cuida dos filhos e tal. E aí eu fui o primeiro ribeirão pretano que aderiu ao movimento, ainda lá em Camboriú, em Santa Catarina. Caramba. Eu levei 3 discípulos meus, conhecemos o movimento, começamos a nos envolver com o movimento. Ele começou a produzir um avivamento aqui nos homens aqui da nossa igreja e de outras igrejas aqui da cidade, até que a gente teve um estralo, falou, não, nós vamos ter a nossa pista, né, que seria um mega desafio, porque é um evento aí que tem um orçamento por edição aí de aproximadamente R$500 mil. Caramba. Né? Então, e era muito difícil, era um projeto assim que se eu errasse no primeiro, acabava o meu ministério. Quebrava a igreja, acabava, não tinha como resolver, porque eu não tinha caixa para bancar um prejuízo de um primeiro evento. Né? Confesso que na véspera, quando foi chegando o primeiro, eu falei, meu Deus, onde eu fui me enfiar? Deu aquela adrenalina, eu falei, rapaz, se não der certo, né? Mas graças a Deus deu certo. E desde que nós nos envolvemos, e depois quando começamos a pista aqui, meu irmão, aí o ministério explodiu. Então nós já éramos uma igreja forte, já éramos uma igreja
forte na palavra, com estrutura, com trabalho para crianças fortíssimos, mas a gente não tinha tanta visibilidade. E depois que nós nos envolvemos no movimento dos legendários, a gente ganhou visibilidade e as pessoas começaram a nos conhecer, né? Principalmente pessoas que não são evangélicas, né? E achavam que o evangélico é um cara chato, é um cara quadrado, que não pode um monte de coisa, que tem um monte de regra, né? E aí nos conheceram pelo movimento legendário e a igreja vem andando a passos largos e agora a gente vive um outro momento maravilhoso, né? Por conta desse Legendários, os Homens de Laranja. Caramba, não, essa história é tão fantástica que eu volto num ponto que eu acho muito importante, que a gente vivenciou isso aqui hoje, né? Verdade. Nós fomos visitados durante o nosso bate-papo aqui, antes que a gente começasse Na prévia, né? Na prévia, que a gente estava ali conversando, alinhando tudo antes da entrevista. Teve um casal que veio conhecer o Atone Studio, que inclusive é o estúdio que a gente está fazendo a gravação, que é um estúdio muito fantástico, que você quiser gravar o seu podcast, precisa conhecer esse estúdio. E nesse momento, esse casal que veio aqui ao meu pedido se deparou. Aqui na sala, né? Entrou na sala para conhecer a sala, que era para conhecer justamente a sala. E aí eu falei assim, não, aqui o pastor Silvio, que ele vai ser entrevistado conosco na hora, que a mulher do rapaz que estava aqui conosco viu, ela já deu uma travadinha ali. Aí eu já olhei pra cara do pastor, o pastor já captou tudo que tava acontecendo. Já viu que era o Legendário. Ele já leu toda a situação, porque ela falou assim, você que é o pastor Ela tava até meio trêmula na hora de falar, e aí que veio o assunto Legendários, ela, nossa, porque o meu cunhado, um parente que ela citou lá, queria muito ir, mas não conseguiu, porque as vagas esgotam muito, muito rápido. E ela falou assim, nossa, e ela... Já tá na lista de espera e Na tal, lista né? de espera, aí ainda falou assim, não, mas virou pro esposo, isso que assim, a ideia era pra outra pessoa, mas já virou pro esposo, eu tô te falando que esse é o projeto, que eu quero que você vá e tudo mais. E aí o pastor falou um pouco, gente, sério, foi coisa mínima do projeto, e a gente já sabe que ele vai participar. Foi muito legal, porque ela conhecia o projeto, mas o esposo não conhecia, ele já tinha ouvido falar e tal, mas não sabia, de comer esse negócio aí, ele não sabia o que era. E aqui, em minutos, a gente falou do projeto, ele já brilhou os olhos, já trocamos o WhatsApp, já mandei o link, quer dizer, ele já mandou pra mim e falou assim, já viu o vídeo do evento, pode mandar o link que eu vou fazer, agora, questão de minutos, né? Então, essa é a força dos Legendários, né? É um projeto voltado pra família, voltado, né, para você cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, mas também é um projeto para você ter uma profunda experiência com Deus, né? E aí ele falou, né? Foi interessante, né? É bom que a gente não está aqui citando nomes, então a gente pode contar um pouco das coisas. Então ele falou assim, mas eu posso ir depois que eu for, eu posso continuar com o meu trabalho, com a minha vida. Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, né? Todas as transformações genuínas que podem acontecer na sua vida sempre acontecerão de dentro para fora e não de fora para dentro. Sim. Né? E eu acredito que isso que deu paz nele. Né? Então não vai ter ninguém te manipulando, ninguém falando que você tem que fazer, que você pode fazer, listinha de regra, nada disso. Por quê? Porque essas coisas têm prazo de validade, geralmente de validade de iogurte. Não funciona muito, entendeu? A verdadeira transformação, a genuína, é aquela que Deus faz de dentro para fora. E se na sua experiência com Deus, Deus pedir para você entregar algo, ou pedir para você parar com alguma coisa, Deus vai fazer dentro de você, e quem vai querer parar, ou entregar, ou mudar qualquer coisa é você, não é alguém de fora tentando te manipular. Né? Você é um homem formado, com certeza não vai se deixar manipular, então fica tranquilo, porque se você tiver uma experiência com Deus, essa experiência vai mudar você de dentro para fora, não de fora para dentro. Daqui a pouco chega aqui, manda o link que eu vou fazer. Isso fez toda a diferença. E assim, a gente vê o tanto que isso impacta. Mas, pastor, me fala pra mim, quais as plataformas que vocês estão hoje, até mesmo a plataforma da igreja? Conta pra gente um pouco mais de quais canais. Se é canal de Instagram e tudo mais, onde que vocês divulgam esses conteúdos? Tá, então hoje eu tenho 2 ambientes, 3 ambientes, na verdade, que a gente divulga muitas coisas. Primeiro, o ambiente que é o meu perfil. Então, procura aí no Instagram, Pastor Silvio Lacerda. Tem muita coisa do Legendários, da Igreja Videira, dos treinamentos de liderança do Pastor Silvio. Você vai encontrar muita coisa lá. Tem os nossos, tem o perfil do Legendários. Então, você tem que procurar Legendários Ribeirão Preto.
Você vai achar o perfil do Legendário, tá forrado, separa um tempo pra assistir, porque tem muita coisa e prepara pra pancada, porque cada vídeo é um coice, né? Então, assim, muita coisa boa. Legendários Ribeirão Preto. E tem também a plataforma da igreja, que eu pastoreio, né? Que ali eu falo muito pra homens e pra líderes, né? Falo também pra casais. O Legendários é exclusivamente do movimento Legendários. E na plataforma da igreja, que aí é só colocar Videira Ribeirão Preto, lá você vai ver para crianças, para jovens, adolescentes, tudo que nós fazemos como igreja. Então, esses são os ambientes. E cada um desses ambientes tem as suas respectivas plataformas do YouTube, entendeu? Então, Instagram e os nomes homônimos, né? Sim. Ou seja, Pastor Silvio Lacerda lá no YouTube, Legendários Ribeirão Preto, Igreja Videira, você vai achar tudo no YouTube e você consegue ter muito conteúdo da gente lá. Acompanhar, ir mais profundo, ver um pouco do que nós ensinamos, da atmosfera do que nós fazemos, você encontra lá. Caramba, e como que é conciliar tudo isso, pastor? Porque assim, a gente sabe que produzir conteúdo não é fácil, ainda conciliar com essa vida, com tudo isso que a gente tá falando aqui, como que é? Olha, é um desafio, principalmente quando você tá chegando na casa dos 50, né? Então, tem 47 anos, 28 anos de casado. A minha filha tem 25, né? Olha só. Tá na última fase da OAB, esperando o resultado, vai passar em nome de Jesus. Vai. Na última fase já. E quando você vai chegando nessa fase dos 40, dos 45 aos 50 ali, você tem já uma inclinação para estar mais cansado, né? Eventualmente, seus hormônios não estão mais no mesmo nível, né? Então, falando nisso, como que é conciliar? É hard. É difícil. Era a nossa conversa, No inclusive. início desse ano, acho que foi no ano passado, eu tava sentindo tanta dificuldade, assim, de acordar cedo, acordava, assim, fazendo um esforço tão grande. Foi quando eu procurei um endocrinologia, ele falou, me ajuda. Ele falou, não, na sua idade, vamos fazer um monte de exame, vamos repor isso, repor aquilo outro, vamos dar um sprint aí em você, dar uma energia na sua vida. E aí, esse endócrino, que hoje é o meu médico, Dr. Luiz Oliveira, também falei Legendário com ele, de manhã à tarde ele já fez inscrição também. Hoje ele é um dos nossos homens de montanha, né? Sobe como médico, né? Nos ajuda lá na parte de segurança, na parte de cuidado com os homens que sobem lá, fantástico. E a gente tem que então fazer de tudo. Então eu tenho que malhar para ter mais energia, eu tenho que fazer algumas reposições hormonais que o meu médico me cobra de fazer, tem que me alimentar bem, e tem que ter disposição para ter um próximo nível, né, para alcançar novos marcos, novos alvos. É fácil? Não é, cara. Tem que administrar família, filho, igreja, projeto com casais, projeto de liderança, projetos legendários, mas Deus tem dado graça, né? É melhor ter muita coisa para fazer do que não ter nada. Nossa, é justamente assim, é inspirador. E falando de inspiração também, é uma coisa que é muito importante, que até é o tema principal hoje do nosso podcast, que é influenciar. Você se considera hoje um influenciador? Você hoje, você vê que porque o influenciador nada mais é que através das suas palavras, você comove o próximo ao ponto dele refletir sobre aquilo e repensar em determinadas situações. Eu acho que, na verdade, qualquer pessoa é um influenciador, ou pro bem ou pro mal, né? Agora, a envergadura da sua influência depende, né, daquilo que você faz, das suas competências, das suas habilidades e também daquilo que você carrega de valores, no meu caso, né, da vida de Deus, do mover. Eu me considero eu não sou influencer porque parece que hoje o influencer ele é uma profissão. Eu sou pastor. Mas John Maxwell diz que liderança é capacidade de influenciar. E eu acredito, né, pelas provas sociais, pelos testemunhos, né, que eu de fato tenho sido um canal de Deus nos contextos nos quais eu estou inserido, né, para influenciar pessoas, influenciar maridos, influenciar famílias, jovens, né? Então, eu prego todos os domingos, eu acredito que eu influencio bastante gente. No Legendários, eu sou um dos principais predicantes do movimento. Acredito que contribuo bastante ali com a transformação, com o movimento. Eu viajo o país todo,
né? Inclusive, estou aqui num novo ciclo por conta dos legendários, diminuindo muito, assim, essas viagens para poder estar mais presente aqui em Ribeirão Preto. Mas, assim, viajei em praticamente todos os estados do Brasil, América Latina, América do Norte, Europa, África. Mês que vem agora vou fazer um seminário na Alemanha, né? Assim, então eu acredito que em Deus, né, com muita humildade e simplicidade, mas em Deus eu já alcancei um nível de influência que me faz viajar, que me faz ser convidado para conferências, congressos, né? Eu me lembro que teve um dia que quando você viaja muito, não é tão raro acontecer, mas teve uma situação que eu estava muito cansado, eu estava assim, desanimado com uma viagem que eu tinha que fazer. Eu falei, poxa, se eu pudesse não ir, se esse pastor me ligasse agora e falasse, teve alguma coisa, cancelou. E agradecer tanto ele por poder ficar um final de semana em casa, poder ficar com você e tal. E eu tô indo, mas no fundo não queria ir. Aí minha esposa falou assim, eu sei, amor, eu sei, mas olha para um outro lado, é um privilégio. Um privilégio ser convidado. Tem muitos pastores, muitos líderes que o sonho dele é ser convidado. Justamente. Você está sendo convidado. Eu teve uma época, Luiz, que eu recebia 3 convites por dia no Instagram. Eu não conseguia nem responder todo mundo, né? Por conta dos vídeos, da rede social e tal, né? Então, ela falou, poxa, você se sinta privilegiado, as pessoas querem te ouvir. Né? Uhum. Então, às vezes, é até importante você repensar por uma outra ótica para te motivar e tal. Então, eu acredito. Deus tem me colocado como uma influência na minha geração, na minha cidade, na minha igreja e nos núcleos nos quais Ele mesmo me inseriu. Não, eu acho, e uma coisa que eu acho interessante, que o próprio convite para estar aqui conosco veio de uma discípula da sua casa, né? Claro. Da Letícia, e ela falou assim, nossa, seria muito legal o pastor Silvio conversar. E eu falei, nossa... E eu, assim, não, que a princípio, o convite veio assim, ele é um líder religioso que que tem conteúdo de alta influência dentro das redes sociais. Falei, nossa, muito bacana. Só que, assim, depois que eu fui entendendo e estudando tudo que está por trás, e assim, ainda mais hoje, conhecendo toda essa história, você vê o quão importante é no dia de hoje termos você aqui. E hoje, sabendo como que é esse projeto Legendários, como que tá esse andar e já se posicionando como um influenciador, como você vê os próximos passos? Como que você vê daqui pra frente? Luiz, eu acho que o Legendários ele é um bebê ainda. Cara, assim, ok, já tá desde 2015, então são 9 anos. 10 anos, né? 2025, né? 10 anos de Legendário. Mas é muito novo. Cara, em 10 anos, nós somos 150 mil homens. Tá quase, eu não sei se já passou, porque como é uma coisa internacional, não dá pra você saber exato, assim, tem muitos tópicos acontecendo simultaneamente, mas nós estamos próximos aí dos 150, ou próximo já passamos um pouquinho. 150 mil homens transformados pelo legendário número 1, que é a maneira poética que nós falamos de Jesus, né? E 150 mil homens transformados pela experiência da montanha. Então, assim, cara, e saber que isso é o começo. Sim. Saber que isso é o começo, assim. E por que então, eu acho que, assim, eu ia falar, por que o legendário está explodindo? Porque eu acho que ele ainda vai crescer muito. Ele ainda vai crescer muito no Brasil, vai crescer muito em Ribeirão Preto. Nós já passamos mais de 1.500 homens aqui pelo Vale do Sol, que é o nome da nossa pista aqui, mas esses 1.500 homens não são daqui. Tem gente da Europa, dos Estados Unidos, de todos os estados do Brasil já passaram na nossa pista, até porque temos uma pista com credibilidade, as pessoas querem passar aqui conosco, mas eu acredito que nós seremos muitos milhares só de legendários ribeirão-pretano, aqui na nossa cidade. Né? Então, no início, o legendário saía lá do prédio da igreja. Luiz, cara, era louco. O lugar cabe 600 pessoas, eu botava 1.000 lá dentro, em pé, com senhora, com gente de idade, com criança. Então, o último, assim, eu tomei uma dura da minha esposa, falou assim, a polícia vem aqui, você saiu algemado daqui. Ainda tinha 500, 600 por lá de fora, brigando, porque não conseguia entrar dentro para ver o marido dela voltando da montanha. Nossa. Né? Então, já transcendeu a Igreja Videira. Nós somos, de fato,
os organizadores e o anfitrião do evento, mas ele já transcendeu a Igreja Videira. Hoje a saída e o retorno, ou seja, o check-in, o check-out acontece lá no Outlet de Santa Maria, né? Então já é uma coisa da cidade. Já tem gente de todas as igrejas envolvidas no movimento. Então, assim, vai crescer muito. Aí você fica pensando assim, cara, por quê? Eu não sei. Assim, eu sei, mas o que eu sei não justifica tudo que está acontecendo. Porque não existe nenhum gatilho mais forte do que o resultado. Por isso que os grandes influencers, quando vão gravar vídeo, falam, esse Jaguar que eu tô aqui, grava vídeo de dentro de carro, com banco de couro, couro claro, né, com teto solar e tal. Por quê? Porque o resultado do sucesso atrai a muitos. Né? Grava na casa, grava na piscina e tal. Né? Meu Deus, quero ter a vida que esse cara tem. Pois é, nós não estamos falando de dinheiro aqui, nós estamos falando de experiências com Deus. Os resultados dos homens que sobem a montanha são extraordinários. Né? Nós tivemos aqui, Luiz, um cara que ele estava há 1 ano divorciado. 1 ano. Há 1 ano. Né? Fora de casa. Ele casou de novo. Ele voltou da montanha, ele conquistou a esposa dele de novo. E num dos nossos tops, no check-out, ele ajoelha, abre uma aliança e fala, casa comigo de novo. A mulher quase morreu, desidratou de tanto chorar. Nossa. Casou de novo com essa mulher para cuidar dessas crianças. Depois foi o casamento. Isso aí é uma história que rodou o Brasil. Né? Então, a gente tem, não é não, muitos casos de homens que sobem com divórcio assinado. Homens que sobem com o casamento destruído. Na montanha, eu tenho 350 homens na minha frente. Eu pergunto aqui, vamos ser sinceros aqui, só entre nós. Quantos de vocês ou perderam o casamento, ou estão em processo de divórcio, ou estão com o casamento de vocês na UTI respirando por aparelhos? Mais de 50% levanta a mão. Nós estamos falando de mais de 150 homens que estão dizendo assim, ó, ou meu casamento já acabou ou vai acabar. Caramba. E os caras voltam. Cara, os caras voltam e falam assim, eu vou escrever uma história nova. Eu vou mostrar pra essa mulher que eu sou um cara novo. O velho homem morreu, tá chegando um cara novo. Tá descendo da montanha um outro cara. Vai ficar muita coisa ruim aqui nessa montanha, eu vou voltar outro homem. Né? Então, assim, e por isso os caras voltam tão emocionados. Quando eles abraçam a esposa, o filho é só choro, choro, choro. Você vê assim num lugar, assim, 500 homens chorando. Isso é muito... Então, assim, como explica isso? Então tem uns que falam assim, não, porque o movimento legendário é um projeto com gatilhos mentais bem elaborados, com programação de neurolinguísticas profundas e complexas. Não, irmão, não é isso não. Existe um mover de Deus nesse negócio. Existe algo celestial. Porque tem tanta coisa que tem neurolinguística e tem gatilhos mentais e não alcança o que está alcançando esse movimento. Esse movimento transcende ao Tchepe Putzel, que é o fundador do movimento, transcende ao pastor Silvio, transcende. Esse movimento é algo do céu. Só a pessoa tem essa explicação. Como é que você explica tanto homem junto? Tanta gente querendo fazer esse negócio? É algo que Deus está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus está fazendo alguma coisa, para o que você está fazendo, mergulha no que Deus está fazendo. Vai ser bom para você. Caramba, não. São sábias palavras que são ditas aqui. E isso faz toda a diferença. E por isso que realmente vem transcendendo tudo que passa pelo projeto. Mas assim, dentro da sua vivência, dentro de tudo isso que você vem falando, qual que você acha que foi o seu maior desafio ou até mesmo perrengue? Que a gente gosta de falar às vezes de um perrengue que aconteceu. Lá? Pode ser lá, pode ser na sua vida. Na vida? Cara, eu acho que o meu maior desafio realmente foi literalmente ter assumido a Igreja Videira de Ribeirão Preto. Esse foi o meu maior desafio. Né? Porque é muito difícil fazer qualquer coisa com severas restrições financeiras. É muito difícil. Sim. Né? Você é um empresário, você toca esse projeto aqui, você sabe que sem recurso financeiro é muito difícil fazer qualquer coisa. Né? E quando eu assumi aqui a igreja, ela era muito simples. Né? Ela não tinha estrutura nenhuma. Ela também não tinha recurso. Né? Então, assim, foi um grande desafio. Né? Porque essa escassez, ela vai meio que encharcando todos os ambientes, e você virar essa chave, e graças a Deus, né, em Deus nós viramos essa chave aqui completamente na história da Igreja Videira de Ribeirão Preto, mas demorou, foi muito tempo, foi muita lágrima, foi muita oração, foi muita dedicação, foi muito relacionamento, né? Foi muito esticar de Deus para poder desarmar as bombas e reorganizar as coisas. Então, certamente, esse foi o meu maior desafio, né? Foi
depois de ser um executivo bem-sucedido, né, ganhar muito bem no mercado, eu, na minha própria igreja, eu perder a minha renda, ter que voltar a trabalhar secularmente, porque a igreja tinha tanta escassez que não conseguia nem sustentar o pastor dela, né? Então, certamente, isso foi o meu maior desafio, que mais, né, rasgou a minha alma, né? Porque enquanto eu estava na crise, ninguém estava vendo, né? Mas depois que eu tive que trabalhar fora, ficou público, né? Tipo, não deve estar indo muito bem na igreja, porque ele está tendo que trabalhar fora, né? Então, isso aí rasgou minha alma, moeu meu ego, né? Então, foi um tempo que Deus também teve de oportunidade de fazer algumas coisas no meu coração, na minha família, no meu ministério. Então, esse foi o meu maior desafio. Agora, na montanha, cara, na montanha, o nosso primeiro top, a gente, num determinado momento, eu não posso contar o que acontece lá, então eu vou falar um pouco em código para você, mas no primeiro top nosso, a gente tava, assim, num sol estralando, assim, 37, 38 graus, assim, desesperado de sol. Eu não sei o que aconteceu lá. De repente, assim, numa questão de 3, 4 horas, assim, o sol foi escondendo, a nuvem foi chegando, o clima foi caindo, caiu, assim, uns 15 graus na temperatura, choveu. Caramba! E a gente enfrentou uma tempestade com queda de temperatura simultânea que a gente teve que reunir, assim, muitos elementos, preciso falar em código. Tivemos que reunir muitos elementos para lutar contra o possível gigante da hipotermia coletiva na montanha. Caramba! Mas nós conseguimos virar, fizemos uma manobra no projeto, conseguimos cuidar de todos os homens, não tivemos nenhum sinistro, né? E concluímos o projeto com todos. E aí, como se não bastasse, o segundo top que a gente fez, não choveu, cara, rodou pianinho redondo e tal. O terceiro, meu irmão, o primeiro top pareceu filhote, a chuva do primeiro top. No terceiro top, choveu mais, caiu mais a temperatura e foi de granizo. E a gente lá, cara, ali foi louco, foi assim, surreal, né? Ao ponto da gente não conseguir chegar no cume da montanha, porque todo mundo escorregava, carro nenhum, caminhonete traçada nenhuma chegava. Caramba. E a gente teve que fazer uma manobra até a gente... Isso só aconteceu, só terminou de madrugada, assim, até o solo conseguir absorver toda aquela água e a gente conseguia, a gente parava em pé, né? Então, assim, e a gente não teve nenhum sinistro. Protegemos todos aqueles homens e a gente conseguiu. Mas foi hard. A gente ficou também muito preocupado. Caramba! Então a gente fala assim, que cada top é um top, que cada montanha é uma montanha e a gente tem que ter flexibilidade para ajustar, para arrumar e saber que é montanha, natureza é natureza e a gente precisa lidar com todas essas questões e concluímos todos os tops, foi benção demais. E você sabe que os homens são assim, cara, que quanto mais hard fica, mais eles ficam alucinados. E ele fala assim, o meu choveu, mas no meu choveu granizo. Então, assim, quanto mais hard, mais a hora de experiência que fica. Cara, né? Não, eu fico imaginando isso e você falando também que o primeiro top foi uma loucura que vocês fizeram, tipo, pra encarar o primeiro top, que se não desse certo, questão financeira. O evento custa 500 mil, bro. Cara, Se você erra a mão ali, acabou, é caixão. Não, e aí você simplesmente se depara com esses desafios e aí você vê, né, o quanto será que é desafiador para o outro ou para você, né? Para você mesmo, Não, né? na hora, no primeiro, eu tinha um duplo desafio, no físico e no mental, porque no físico era a situação que a gente tava vivendo ali, que a gente tinha cuidado daqueles homens, eles tinham que se aquecer, todo mundo com manta térmica e tal, cuidando de tudo. No emocional, eu falei, irmão, acabou o top. Destruiu. Quer dizer, é o primeiro top. Ele tem que dar certo para outras pessoas quererem vir, né? Sim. Ou seja, para falarem bem. Como que vai ser daqui para frente? Ou seja, no meio da chuva, eu falei, e agora? O que a gente faz, né? Então, mas, cara, Deus deu uma graça pra gente ali, né? Nos conectou, muitos homens sábios, Deus colocou tanta gente boa lá perto da gente e a gente conseguiu contornar a situação e ainda
E ainda ficou muito top, assim, o final, todo mundo falou, cara, foi louco, foi difícil, né? Como que o nosso top foi desafiador e tal, né? E aí a gente conseguiu, com flexibilidade, concluir tudo que a gente tinha que fazer, mesmo debaixo da adversidade. E no final eu fiquei feliz, né? Porque eu falei, poxa, Sim. deu certo, né? A gente conseguiu concluir, todo mundo saiu falando bem e tal, foi massa demais. Não, é algo assim que foi desafiador e o resultado foi muito positivo. Mas já teve em algum momento, a gente traz sempre uma reflexão aqui para nossa discussão, ainda mais falando um pouco de rede social também, e depoimentos que acontecem muito nas redes sociais. Você já sofreu algum ataque de hater? Alguém já se posicionou dessa forma de ataque mesmo? Cara, demais. Eu acho que até deu uma queda na curva agora, mas há uns meses atrás, vamos pensar, há uns 3 meses atrás, nos últimos 12 meses, né? Vamos pensar aí, nos últimos 12 meses, meu irmão, hater fazia hobby batendo na gente. Sério? Então, por quê? Porque, cara, é uma trend, né, bicho? Ou seja, é o assunto do momento, todo mundo quer falar do negócio. O cara nem sabe o que é, mas... Cara, se eu largar a pedrada nessa turma aí, eu ganho seguidor. Então, se eu falar mal desse negócio, a moda agora é falar mal dos legendários. Caraca. Então, muita gente fala mal, assim, né? Mas você sabe, o hater, ele acaba, muitas vezes, apenas manifestando a infantilidade dele, a mediocridade dele, a inveja, né? Manifestando, assim, que ele queria viver um negócio que ele não tá vivendo, entendeu? Então, assim, chega a ser vergonhoso, assim, né? Uhum. Mas a gente enfrentou demais, a gente falando mal. Ah, agora eu preciso subir a montanha pra ser homem. Eu falei, não, você não precisa subir a montanha. Eu acho que você já é um homem, entendeu? Então, mas certamente se você for subir, você precisar se tornar a chance de você se tornar aumenta muito, né? Então, assim, não, por que custa R$1.800? Né? Porque você deve ser um coitado, que você não sabe fazer conta de matemática e você acha... que uma mega estrutura para funcionar o negócio funciona de graça. Né? Você nunca fez nada na sua vida, você abre a boca para falar o que você não sabe. Né? Então, assim, então é muita gente falando muita bobagem, entendeu? Né? E poucos realmente, assim, são pessoas honestas, corretas, que estão fazendo algum comentário, assim, meio equivocado, meio perdido, entendeu? Eu peguei um hater que falou mal, assim, num vídeo, que bombou, assim, eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, cara... Se você é um machão aí que tá falando mal, que você sabe e tal, fala 30 minutos no vídeo comigo. Marca uma live aí você, no amor, na bênção. Fala só 30 minutos. Eu mudo de nome se você não mudar de opinião. E eu falei para ele assim, e é o seguinte, e se você quiser subir, eu vou pagar para você subir aqui em Ribeirão Preto. Só que se eu pagar para você subir aqui, e você tiver uma boa experiência, você vai ter que gravar um vídeo diferente do que você gravou. Aí, cara, aí passou assim uns 20 dias, o cara me ligou, acredita? Ah, é? Fiz a reunião com ele. 40 minutos no vídeo. Falando, cara, o cara mudou completamente de opinião. Completamente. Entendeu? Né? Caramba. Também falou muita porcaria, né? Sim. Então, assim, aí expliquei, orientei, pontuei. O cara jovem, né? 30 anos. Falei, cara, você perde de mim, você é um menino. Então, me ouve. Deixa eu falar umas coisas pra você. Aí ele falou, não, cara, você tá certo. Ele até me honrou muito. Pô, pastorzão, me desculpa. Você tá certo lá, acho que eu pesei a mão ali e tal. Eu falei, cara, me perdoa também. Acho que eu pesei a mão na minha resposta pra você. Também fiquei bem irritado com o seu vídeo. Mas tá bom, cara, tá de pé. Se você quiser subir, você vem subir aqui. Ele falou, pastor, quando eu conseguir me organizar aqui, eu vou subir aí. Eu falei, então, tá bom, você é meu convidado, que você não vai pagar nada. E isso é um movimento que você consegue moldar, aproveitar, usar do hater de uma forma de oportunidade também para você conseguir posicionar, porque às vezes a pessoa vem muito crua naquele posicionamento dela, né? E é o que você falou, vem muita infantilidade, vem muita coisa ruim. Mas o hater tá empurrando o negócio para frente, quanto mais ele bate, mais o negócio cresce. Sim. Né? Mais visibilidade tem, mais gente, né, assiste... Né? E você cara, presta atenção. Quando você vê um movimento que as maiores lideranças, as maiores autoridades, os maiores influentes, todo mundo tá indo, todo mundo fala bem, cara. Quem é você, irmão? Quem é você na fila do pão? Acorda. É justamente isso. Mas assim, pastor, é uma coisa assim que eu falo, pessoal, uma coisa que acontece aqui nesse podcast que o tempo voa. O tempo voa, a gente nem percebe o quão desafiador já foi pra vivenciar um tempo que, assim, voou.
Vu, e assim, eu só tenho a agradecer, mas o que eu sempre peço pra todo mundo, assim, no final, é que dica que você dá pra quem tá começando? Cara, olha só, nós somos uma geração de gente rasa, de gente medíocre, né? E eu quero falar pra você que é evangélico, né? O que não é evangélico pode ouvir também, mas, cara, é muito evangélico rasinho demais, superficial demais nas suas coisas. Então, assim, quem tá começando, a primeira coisa que, né, você tá começando na montanha, ou começando na sua vida cristã, né, ou começando qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que decidir é ser profundo. Você sabe, o apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, mas quando eu vim a me tornar homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, presta atenção, tem que ter uma decisão na sua vida de deixar de ser menino. Deixar de ser raso, deixar de ser medíocre, em qualquer coisa, né? E eu sou pastor, então eu quero te dar para quem está começando na vida cristã, primeira coisa, você tem que ser profundo. Busca um lugar que você possa ir para águas profundas, que você possa ter experiências profundas com Deus, e não experiências da religiosidade. Você sabe que eu quero trazer um paradigma para você, um contraponto para você, que na verdade a religiosidade é uma coisa ruim. Porque você sabe, a religiosidade são todos os esforços que o homem faz para ser aceito por Deus. Então, é tudo da terra para ser aceito por Deus, mas o verdadeiro cristianismo é tudo que Deus fez para aceitar você. Caramba. Então, a religiosidade são coisas exteriores tentando mudar você por dentro, mas o verdadeiro cristianismo é uma experiência profunda com Deus dentro de você que te muda de dentro para fora. Só que você só vai viver essas coisas se você for alguém profundo, se você fugir da superficialidade e da mediocridade, da rasura. Então, para qualquer coisa na sua vida que você for começar, decida ser alguém profundo. Mas na vida cristã, eu sou pastor, quero falar de vida cristã. Decida ter experiências profundas com Deus. Procure lugares que te levem para águas profundas. Ande com pessoas que te levam para águas profundas. Certamente você vai se tornar alguém profundamente abençoado. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas essa vida boa, perfeita e agradável, extraordinária que Deus está planejando para você, não existe na rasura, só existe nas águas profundas. Caramba, vontade, assim, de aplaudir de pé. Aleluia. Essas falas, assim. Pastor Silvio, obrigado. Obrigado por tudo isso, por toda a sua contribuição. Foi um episódio incrível, incrível, incrível. Não tenho nem palavras para descrever o quão eu aprendi aqui, nessa quase 1 hora, nos 45 minutos aqui que estamos nesse exato momento com você, nessas nossas trocas antes das câmeras. Legal. Entendeu? Nesse momento aqui. Obrigado mais uma vez, te agradeço em nome de toda a equipe iFluencer por você estar conosco, por você ter conseguido encaixar na agenda esse bate-papo. Peço que deixe mais uma vez as suas redes sociais para que todo mundo siga vocês, a Igreja Videira, o Projeto Legendários e, assim, façam muito movimento, porque, assim, é um homem que vale muito a pena ser seguido, é um homem que ele é muito dedicado no que fala, é muito verdadeiro, e você vê que nessa história incrível que ele contou aqui pra nós, tem muito empenho, tem muito esforço, tem muito sacrifício. Verdade. E isso eu acho que é o que vale muito a pena, e por isso eu sou grato de ter escutado tudo isso no dia de hoje. Muito obrigado, pastor, de verdade. Luiz, obrigado pelo convite. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela honra, né, por esse espaço, né, por poder falar para a sua audiência da InfluencerCast. Obrigado você também, né, que está aí nos assistindo, nos acompanhando. Para mim, é como você falou, né? Eu também vim aqui meio despretensioso, mas depois que a gente, né, vê tudo que está envolvido aqui, né, conhecer você pessoalmente, né? Quando quando a gente se encontrou pessoalmente, perguntei, você é o Luiz? Ah, você é o Luiz, deixa eu ver sua foto aqui. Ou seja, de repente estar aqui discutindo tudo que o InfluencerCast representa e ainda vai representar. Então,
te agradeço demais, obrigado. Agradeço a Letícia César, minha amiga, irmã, discípula da nossa igreja, que foi quem nos apresentou, Sim. quem nos conectou. Então fica aí os meus contatos, né? Você pode procurar no Instagram, pastor, por extenso mesmo, pastor Silvio Lacerda. No YouTube também é pastor Silvio Lacerda. E dos Legendários, é só você digitar lá, Legendários Ribeirão Preto, certamente você vai nos encontrar lá. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Obrigado, pastor. Sigam, então, muitas redes sociais. Sigam as nossas também, a InfluencerCast. Sigam também esse estúdio fantástico, a Tona Estúdio. Sigam todos nós, porque é muito, muito importante a sua audiência. Agradeço a todos, agradeço você mais uma vez, pastor. Curtam e aproveitem ao máximo a InfluencerCast. A 3ª temporada está repleta de nomes e histórias incríveis e contamos com a sua audiência. Obrigado, pessoal, e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Valeu!